Dizem que todo empreendedor precisa ser extremamente otimista, né? Que você tem que ter fé, você precisa acreditar que as coisas vão dar certo, que você tem que mentalizar o sucesso. E hoje eu estou aqui mais uma vez para dizer que esse pode ser um conselho extremamente perigoso, porque quando você é muito otimista, mas você não tem fundamento, você não tem nenhum dado, o que você está fazendo é dar um nome bonitinho ali para sua irresponsabilidade financeira. E isso é a principal causa que vai fazer o empreendedor trabalhar extremamente cansado, estressado e no final do dia ainda quebrar. A ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre essa síndrome do empreendedor otimista, esse otimismo tóxico que basicamente está regindo ali, está utilizando a sua fé para destruir o seu negócio, para destruir a sua empresa. Esse otimismo, ele vai virando uma espécie de veneno quando ele começa a te cegar. E aí você não consegue enxergar efetivamente os números de verdade. O que eu mais vejo, geralmente ali dentro das empresas, é que essa fé cega, ela vai se dando ali em três sintomas, né? O primeiro é aquela pessoa extremamente sobrecarregada, e aí ela pensa, puta, eu preciso efetivamente de um braço, de uma pessoa que vai organizar e me ajudar a organizar aqui as minhas atividades. E aí o que, que ela faz? Ela vai e ela entende que ela vai contratar uma pessoa, e aí quando ela tiver essa pessoa, ela vai poder vender mais, e aí ela vai poder, com essas vendas a mais, pagar o salário dessa pessoa. Só que isso basicamente não é estratégia, né? O que você está fazendo é simplesmente apostar. Você está como se você estivesse jogando ali no tigrinho, né? Porque você aumenta o seu custo fixo sem ter uma certeza de que você vai ter uma receita. E aí o que, que vai acontecer? A realidade começa a bater na sua porta, a venda extra, né, que você projetou, porque a planilha aceita tudo. E aí você projetou uma receita extra, essa receita não chega, e a essa solução, né, que seria uma pessoa ali para automatizar as coisas para você, para operacionalizar melhor, simplesmente não vem e no fim você não tem nem dinheiro para pagar essa pessoa. O segundo sintoma é o do endividado esperançoso, né? Então, vamos até dar uma sequência, né? A pessoa foi, contratou, acabou se endividando, e aí é aquela pessoa que geralmente aparece uma oportunidade, ela viu ali um equipamento novo, ela viu uma chance de um projeto maior, mesmo sem ter dinheiro no caixa, o que, que ela já pensa, né? Puta, eu vou pegar um empréstimo porque esse projeto vai se pagar, né? E aí pega cheque especial, parcela no cartão, simplesmente confia ali de forma cega que o melhor cenário é o cenário que vai se concretizar. Só que a gente vive no mundo real, né? E o mundo real não é um mundo justo, né? O que acaba acontecendo é que às vezes o seu cliente pode atrasar um pagamento, o projeto pode se complicar, pode não acontecer, você pode ter problema. E aí o que você vai ter que lidar? Você vai ter que lidar com um cenário de juros extremamente altos. Terceiro sintoma, que é eu chamo de planejador de sonhos com um dinheiro que não existe. Esse geralmente ele é um pouquinho mais sutil que os outros dois. Você tá lá, você fecha um projeto grande e aí o dinheiro nem caiu na sua conta e você já está planejando um carro novo, já está planejando a reforma da casa, já está marcando o casamento. Você gasta esse faturamento antes mesmo de você saber qual foi o lucro do projeto. Fica nesse otimismo, simplesmente achando que a empresa vai ser um caixa eletrônico que vai bancar o seu estilo de vida, quando na verdade ela simplesmente ainda pode não te pagar, né? Você não sabe o resultado efetivo desse projeto, o resultado efetivo da venda. Bom, eu já falei aqui dos três sintomas, né? Então, qual que seria a solução, né? A solução é eu ser um pessimista, né? Eu acreditar que tudo vai dar errado, eu viver com medo. E não é essa a ideia, tá? Não é a ideia que eu quero passar com esse vídeo. A ideia é simplesmente você tentar trocar um pouco mais desse otimismo cego, porque o ser otimista é positivo, mas você não pode ser um otimista sem embasamento. O que eu recomendo, né? Acho que o principal ponto é a gente ser um realista preparado, né? Alguém que efetivamente acredita que as coisas vão dar certo, mas diferente do otimista cego, ele se prepara para caso as coisas não deem certo. Então, você pode contratar, mas antes de você contratar, o que uma pessoa que é preparada ela faz? Ela dá uma olhada no DRE dela, ela entende se a estrutura que ela tem
vai ter margem para absorver um novo custo. Antes dessa pessoa se endividar, ela não vai já simplesmente apostar num projeto. Ela olha o fluxo de caixa dela, ela entende a capacidade de pagamento dela, ela sabe que se as coisas não derem certo, ela tem um determinado tempo para sobreviver. Antes dela começar a gastar com sonhos, com as ilusões que acontece, ela não fica naquela euforia, né? Ela vai, ela olha o lucro líquido, ela entende quanto de dinheiro realmente sobrou para ser distribuído e aí sim ela começa a pensar na prática nos sonhos dela. Essa é a diferença, né? Um vive no achismo, vive de surpresas e o outro está vivendo de clarezas, está vivendo de decisões e decisões efetivamente seguras, né? No geral, acho que fica claro, né? Qual dos dois aqui vai superar as coisas e vai sobreviver no longo prazo. Afinal de contas, a gente sabe que o verdadeiro otimista é aquele empreendedor que simplesmente não fecha os olhos, né? Ele simplesmente entende a realidade, ele entende o mundo certo. A ideia aqui é você entender que para você ser otimista, né, para você ser um otimista realista, você precisa ter clareza, você precisa entender efetivamente seus números, precisa ter uma reserva de emergência, você precisa ter certeza que o seu negócio vai sobreviver. E é isso que vai te dar mais confiança para você poder arriscar mais, você poder lidar com os problemas que podem acontecer. Então foi um pouco disso que eu quis falar nesse vídeo, né? Se você é um desses empreendedores que está cansado de operar nessa base de fé, somente num resultado sem entender efetivamente o seu negócio, entenda que a Grimp existe exatamente para isso, né? O nosso objetivo é te dar os números de forma simples, para você realmente parar de ser esse otimista irrealista, né? E começar a enxergar as coisas com o pé no chão, você parar de apostar e realmente começar a construir o seu negócio com mais segurança. Quer saber mais? Clica no link que está na descrição e não deixa de falar nos comentários aí qual foi a decisão mais otimista que você já tomou e que quase quebrou a sua empresa. É isso e até o próximo episódio. Valeu!